pessoal, neste vídeo eu vou te mostrar a metodologia Word Café. Ela é bastante utilizada, por exemplo, na área de saúde, mas pode ser aplicada em qualquer outra área, e eu acho bem legal utilizá-la, por exemplo, para discussões, aspectos atitudinais, quando você está, por exemplo, iniciando um curso. Então eu estou recebendo alunos na semana de recepção, ou eu estou trazendo alunos na minha primeira aula. Digamos, eu sou professor de cálculo e quero mostrar para eles, para os alunos, qual que é a importância do cálculo, as aplicações, e aí cada um vai trocando ideias, pontos de vista, e aí vai se criando um consenso, uma ideia geral, e isso num ambiente muito acolhedor. Então aí que vem a você ter a diversidade das opiniões, e a gente vai fazer um esquema de rotação que todo mundo acaba conversando com todo mundo, e o café, não necessariamente precisa ser um café, mas clima de acolhimento. Claro, se você tiver lá um suco, um biscoito, alguma coisa, algum comestível lá, né? É legal, fica um clima mais gostoso, né? Mas essa que é a ideia que permeia aqui. Primeira coisa, você tem que ter um propósito, né? Senão vai virar um bate-papo. Tudo bem, você também aprende, faz muito networking, né? Mas aqui a gente vai ter uma conversa dirigida para que convirja para um propósito. Então, vamos falar sobre a importância do curso de cálculo. Como que a gente utiliza o cálculo numérico aqui no seu curso de graduação e na sua vida, no seu exercício profissional, por exemplo. Tá? Então, esse é o nosso contexto. Vamos criar um espaço acolhedor, como eu disse, sei lá, um cafezinho, com suco, uma bolacha. Você cria aqui esse espaço, né? E mais do que isso, você como mediador, você que também você tem a responsabilidade de criar um espaço de liberdade de opiniões, de incentivar que as pessoas participem, conversem entre si, né? Ficar um clima gostoso. E aí vamos explorar algumas questões. Então você vai lançar algumas questões e encorajar que todos participem. E aí vai ter uma rotação entre as mesas. Então você vai chegar, né, nessas mesas aqui, você vai pôr o pessoal para conversar. Passado um tempo, essas pessoas que estão nessas mesas vão para outras, e os que estão nessa vêm para cá, e vai tendo uma troca, uma mistura das diferentes ideias. Já te mostro aqui como que a gente vai rotacionar isso. E nas mesas, pessoal, é legal você também colocar lá, por exemplo, papel, caneta, lápis de cor. Porque algumas pessoas, elas se expressam melhor, ou gostam de se expressar, assim, desenhando. Então, e aquele desenho pode ser também a memória desse encontro. Então, estimule, coloque esse tipo de objeto lá, assim, de repente você quer colocar uma revista, tesoura e gravuras lá, então faça um painel com isso. Você que sabe, mas na prática mesmo que eu já fiz, eu coloquei papel e lápis de cor ali, tá? E canetas e tal. E aí, conforme vai evoluindo a conversa, né? Ao final, você chega, pega essas memórias todas, pode tirar uma foto e projetar aqui num PowerPoint, na tela, lá na parede lá da sala, ou se estiver remoto aqui, que os alunos é, tirem uma foto disso, né? E aí você projeta lá no seu aplicativo de conferência, e você vai fazer a mediação do que foi falado. As pessoas vão relatar o que falaram, você faz a mediação e a gente chega a um consenso aqui, a um aprendizado em cima disso. Então aqui, olha, foi um Word Café que eu fiz. Então, esse prédio aqui é lá na reitoria aqui no prédio da reitoria aqui da USP. E aqui eu coloquei na mesa os papéis e tudo, e vieram aqui os alunos. Então, como é que vai ficar a dinâmica? Cada mesa você vai atribuir um anfitrião. Então, nessa mesa um, por exemplo, eu vou ser o mediador aqui de tudo, né? Então, melhor dizendo, o aluno aqui, esse aluno, sei lá, o Pedro, vai ser o anfitrião aqui. Nesse daqui vai ser a Débora, tá certo?
E uma coisa que eu recomendo também, caso seja o primeiro encontro, você pode pedir para que as pessoas façam crachás com o nome, ou fazer uma plaquinha com o nome para você saber qual que é o nome da pessoa, de onde que é, né? Pode ser assim também, para que eu me refira não para ele e ela, mas ou Pedro, ou Débora, sabe? Pelo nome, que isso aqui é mais gostoso, né? Então, vamos lá, eu vou chegar, as pessoas se sentam aqui aleatoriamente, eu atribuo os anfitriões. Então, Pedro e a Débora. E vou lançar aqui uma pergunta aqui, por exemplo, na tela. Qual que é a importância, o que você sabe sobre cálculo, por exemplo? E vou dar um tempo aí de 10 minutos para esse grupinho debater. E escrever, compartilhar ideias, desenhar aqui, vão desenhar, sei lá, uma integral, vão falar sobre limites, sei lá, vão falar sobre derivadas, alguma coisa assim nessa linha aqui. Vão falar de física, ou de repente desconhecem o assunto, né? Tudo bem. Passados 10 minutos, ou 15, né? Depende do tipo de questão, porque aí vai ter o quê? 10 minutos, vão ser 2 minutos e meio para cada um falar, talvez seja pouco tempo, dá um pouco mais de tempo para debaterem aqui o teu assunto. Passado esse tempo, você fala, agora troquem de mesa. Então, o Pedro e a Débora vão ficar sentados aqui, eles são anfitriões. E aqui, esses colegas aqui vão se espalhar. A ideia é que eles não fiquem juntos. Porque esse colega aqui já sabe o que o outro falou. Então, vai lá para aquela mesa do fundo, você vai para do lado e você vem para cá. E vai rotacionando desse jeito. Aí vão sentar outras 3 pessoas e aqui o Pedro vai reportar para eles o que o grupo anterior falou. Ó, a gente tem até um desenho aqui, eles falaram sobre isso, isso e aquilo. Nós falamos na outra mesa sobre isso, que também é possível pensar, o cálculo também está, por exemplo, no cálculo de. Tá para você definir, por exemplo, áreas geométricas irregulares, não poligonais. Ah, que interessante. Tal. Então vai trazendo aqui diferentes ideias. Passados mais 15 minutos, você pode promover mais um giro aí, mais uma troca. Ou se não, você lança uma outra pergunta. Como podemos otimizar, ou podemos. O que nós devemos ter como atitudes, eu, professor, e vocês, alunos, para que a gente maximize o aprendizado de cálculo ao longo desse semestre? Lancei essa pergunta. Acho que era legal todo mundo participar, fazer bastante exercício, que tenha um plantão de dúvidas e que eu tenha muito contato com o professor e com os monitores da disciplina, porque eu posso tirar questões e tudo mais, né? 15 minutos, rotaciona. Nesse meio tempo, você está rodando aqui as mesas, tem um cafezinho, então as pessoas podem levantar, tomar seu café, sua água, seu suco, volta e vai tendo bate-papo aí, né? Numa maneira bem informal. Não precisa ser no ambiente fechado, pode ser também no ambiente aberto aqui, sei lá, pegamos aqui um local aqui no campus que tenha mesas ou bancos, e dá para fazer isso aí também em ambientes abertos, tá? Nada impede. E findo esse prazo, agora eu vou pegar todas essas folhas e vou colocar aqui, por exemplo, nesses suportes. Ou vou colar na parede, mas toma cuidado se você colocar na parede com a tua fita adesiva, que quando arrancar a fita não leve a pintura ou fique resíduo de cola na parede. Então, vê um esquema aí para que você afixe e depois tire e não estrague a superfície. Tá? E aí eu vou pedir então para que o anfitrião aqui, a Débora, explique o que foi falado pelas opiniões que ela acolheu da pergunta 1. Aí pergunto, Pedro, você tem algo acrescentado que foi falado? Ah, tenho isso. E você vai fazer uma grande mediação das conversas, das ideias que tiveram. Então, pessoal, o cálculo de fato ele é muito importante. É assim, mas olha, não adianta você chegar, se você não se dedicar e tiver bastante domínio de limites e derivados, estudo de funções, vai ser difícil aí. Então, dedique-se aqui, ali, faça isso, eu vou te propor esse tipo de exercício, vamos fazer esse tipo de atividade para que você possa maximizar isso, né? E tá sendo falado aí. Tá aqui e ao final você faz todo um consenso, uma síntese do que foi dito, e tá aí a prática.
Então, mais um detalhamento. Então, aqui, olha, de uma outra forma, os grupos, né, quem vão mudando. Então, tem um host, né, um anfitrião que fica fixo. Então, este aluno que estava na mesa 1 vai para a mesa 2, vai para a mesa 3, muda a pergunta, esse aluno vai para a mesa 4, mesa 5 e 6. Então, reparem que, de alguma maneira, vai ter uma troca, todo mundo vai acabar falando com todo mundo. Vai ser uma opinião coletiva. Né? No caso, um limitante que eu já vou te falar, qual que é? O tempo. Né? Leva bastante tempo também fazer um Word Café. Então, se eu for colocar 3 perguntas com 3 rotacionadas, vai levar um tempo considerável. O que você pode fazer são menos perguntas com mais tempo nas mesas. Você que vai dimensionar isso aí de acordo com a tua proposta, tá? Mas, de antemão, eu te aviso que planeje muito bem a questão do tempo. Então, temos aqui a pergunta 1, estudar cálculo é importante, por quê? Pergunta 2, como podemos fazer com que o aprendizado de cálculo seja mais leve e produtivo ao longo desse semestre? Por exemplo, tá? Para você, o que é odontologia? Então, estou na semana de recepção de alunos da odontologia e quero mostrar as diferentes áreas de atuação desse profissional. Talvez o aluno venha só com aquela ideia. Não, é aquela pessoa que atende num consultório perto da minha casa, né? Mas, nossa, tem uma diversidade de áreas de atuação. Então, a gente pode, numa semana de introdução à fisioterapia, à história, às diferentes áreas aqui nossas da USP, dá para a gente ampliar as áreas de atuação, a visão que um ingressante tem da atuação desse profissional. Né? Então, funciona assim: como podemos prevenir determinada doença? Então, se eu estou falando numa área de saúde, uma educação em saúde, como que a gente pode prevenir a desnutrição? Ok, por aqui e tal. E quais alimentos você acha importantes? Então, você pode trabalhar nessa linha também. Né? Então, aqui é mais uma lembrança então, do tudo que eu falei. Vamos lá, um resumo para a gente fixar. Um anfitrião que escreve, desenha, esquematiza. É legal ter a plaquinha, um crachá. E os anfitriões apresentam e todos comentam as ideias. Tá? Presta atenção com o tempo. Então, você vai gastar um tempinho para explicar como que é a dinâmica. Depois você lança a pergunta, tem a troca de mesas, finaliza a rodada, e aí você faz uma outra pergunta, né? Troca de mesas, você finaliza essa rodada e pode dar até um intervalinho se quiser. E aí tem aquela síntese que os anfitriões apresentam as ideias que circularam e você faz um fechamento da atividade e acabou. Então aqui, olha, levou 3 horas por esse meu planejamento com 2 questões, dando 15 minutos, 20 minutos por questão, por rodada de mesa. Olha aqui um exemplo, né? Aqui o cafezinho, as pessoas debatendo, fica um clima muito gostoso, né? Trocando ideias, né? Questões atitudinais, reflexivas, de compartilhar experiências, é excelente, tá? Aqui são as anotações que ficam bem legais, facilita muito. Olha, é uma metodologia bem legal de se aplicar, você viu que é fácil. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!